E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo em paz? Tudo legal? Tudo indo bem? Tá tudo tranquilo mesmo? Legal? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970, mais uma vez aqui com um vídeo, mais uma vez pedindo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal aí, aperta o botãozinho aí, se inscrever no canal, se inscreve no canal e curte o vídeo e comenta se você achar interessante o vídeo que eu vou fazer resenha aqui agora. Você comenta, dá o seu comentário, dá um toque aí, fala o que você achou, etc, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, se você quiser colaborar com o canal, ó, 988-290-767-91, se você achou que o vídeo que eu fiz, ele teve relevância para você, para sua vida, se melhorou você como pessoa, assim como melhorou a minha leitura do livro, ó, beleza? Você curte o vídeo, se inscreve no canal e você dá uma contribuída aí também, beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, estamos mais uma vez aqui com a resenha, a gente está preparando aqui e vamos soltar aí, você vai assistir aí a hora que você quiser, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, beleza, gente? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu, até já! Hoje eu quero falar um pouquinho da vida do grande Oliver Sacks, neurologista inglês falecido em 2015, há pouco mais de 7 anos, falecido em 2015, que deixou uma vasta obra, né? Uma quantidade imensa de livros que fazem ainda, que estão aí influenciando, fazendo a cabeça de muita gente. Materiais tipo O Tempo de Despertar, que virou filme em 1990, que eu tenho um vídeo no canal. Ó, Vendo Vozes, que é sobre surdez, que eu ainda não li esse livro, ainda eu quero ler da obra dele completa. O Antropólogo e Marte, que eu tenho dois vídeos no canal, dois vídeos sobre esse livro, e inclusive aqui falando sobre a Tempo Grande, né? Um vídeo falando sobre a Tempo Grande, autista, ó, vale a pena pra caramba. Alucinações Musicais, esse aqui eu também não li ainda, esse aqui, ó, Alucinações Musicais, tá vendo? Ó, esse livro aqui, Alucinações Musicais, e O Rio da Consciência, que esse também adquirido recentemente, não lido ainda, mas a partir do momento que for, terá resenha aqui no canal. Então, Oliver Sacks foi um inglês que foi trabalhar nos hospitais, norte-americanos entre os anos 50 e os anos 60, né? Ele saiu da Inglaterra, foi fazer a vida dele nos Estados Unidos. Lá ele viveu como beatnik, né, dos anos 60, que mexeu com drogas, aqui no livro é narrado sobre a homossexualidade dele, entendeu? A mãe, inclusive, né, quando soube que ele era homossexual, disse que ele era uma abominação, disse que ele era uma abominação, visão bem estreita, né? Diz que ele era uma abominação, e trabalhou lá no hospital e descobriu lá o levodopa, né? Que foi o caso do Tempo de Despertar, né? Isso aqui, desse livro aqui, o caso que, como eu falei, virou filme, Tempo de Despertar, famosérrimo esse negócio, e aí ele viveu em companhia, né? Teve amigos, teve intelectuais famosos, conhecidos. O Oliver Sacks, ele teve pais médicos na infância, né? E isso era obrigação do filho seguir a mesma profissão do pai. O pai era clínico geral e a mãe era cirurgiã, entendeu? E então o caminho para ser médico, o caminho para a medicina era algo assim era isso que ele ia fazer. Estudou em Oxford, né? Se formou em Oxford. E aí, como eu falei, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele, assim, nos anos 50, ele foi trabalhar em alguns hospitais, e trabalhando nesses hospitais, ele tinha uma paixão violenta por moto, que é narrado aqui no livro, né? Essa paixão violenta por moto, e ele teve contato com os beatniks nos anos 50, lá do Jack Kerouac, a turma do Jack Kerouac. Olha só que interessante aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Grantin Levin, o meu cordial e generoso chefe,
conseguira ingressos para todos nós da unidade neurocirúrgica para assistir a uma conferência chamada O Controle da Mente. E muitas vezes distribuía ingressos para apresentações de música e teatro e outros eventos culturais em São Francisco, um farto banquete que me fazia amar cada vez mais a cidade. Escrevi aos meus pais contando que assistira a Pierre Monteux com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Ele estava regendo sempre um compasso atrás da orquestra. Tive a impressão, e o programa incluía a Symphonie Fantastique de Berlioz, a cena da execução sempre me faz lembrar daquela ópera horrível de Paul Lenk, Till et Spiegel, Le Jeu de Debussy, tremenda, podia ter sido composta por Stravinsky dos primórdios, e algumas bobagens menores de Cherubini. Montet agora está com quase 90 anos e tem uma silhueta notável, estreita nos ombros e largas nos quadris, balançando e bamboleando ao andar, e um melancólico bigode francês parecido com o de Einstein. O público perdeu a cabeça com ele, em parte, creio, como forma de pacificação. Vaiaram-no há 60 anos, em parte devido à passageira mitomania, um tanto condescendente da plateia, para a qual a idade avançada é por si só uma recomendação. Em todo caso, reconheço que é instigante pensar na quantidade incalculável de ensaios e estreias, nos fracassos retumbantes, nos sucessos estratosféricos, os bilhões de notas em turbilhão que devem ter percorrido aquele velho cérebro nos seus 90 anos de idade. Aí ele vai entrar aqui, ó. Mencionei na mesma carta que tiveram uma experiência estranha quando foi a uma festa beach em Monterrey. Minha apresentação ao dono da casa foi estranha. Eles disseram, ele está aqui, e me conduziram ao banheiro. Lá vi uma figura que parecia uma espécie de Cristo, com a barba erguida em agonia, agarrando a nádega sobre a água quentíssima do chuveiro. Sem dúvida, a minha própria aparição negra e brilhante, recém-saída da moto, foi igualmente inédita e alarmante para ele. Estava com um abscesso perianal doloroso que lancetei com uma agulha grossa para tecidos de lona, esterilizada no fósforo. Saiu um jorro enorme de pus, acompanhado de um tremendo urro e depois o silêncio. Ele havia desmaiado. Quando voltou a si, estava muito melhor e saboreei a nova alegria de ser o médico cirurgião habilidoso que ajudara o artista sofredor. Mais tarde, houve uma festa maluca de tipo beatnik, na qual algumas moças de óculos se punham em pé e declamavam poemas sobre o próprio corpo. Isso aqui é os anos 50. Ele adquiriu uma moto, né, e percorreu os Estados Unidos inteiro, foi até o Canadá de moto, rodou. Tem fotografias aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui. Dele com a moto. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá bem aqui do início aqui. Ele vivia, a vida dele era andar de moto. Olha ele aqui, em 61, ó, na estrada com caminhoneiros aqui, ó, na foto, ó. Um caminhoneiro de jaqueta, tipo o Marlon Brando, olha ele na moto aqui, ó. Lá em cima na moto. Aqui. A vida dele era essa. Ele vivia rodando com a moto. E também pegava peso também, olha aqui, ó. Ó, ele era um sujeito de puxar peso. Olha aí. Puxava peso pesado. Entendeu? Peso pesado, gostava disso. Era um praticante de halterofilismo. Deixa eu ver se eu acho aqui outra foto aqui com a motoca dele. Aqui, olha aqui, ó. Essa foto aqui tá massa, ó. Ó, jovem, ó. Oliver Sacks. Jovem com a moto. Olha ele aqui, com olho aqui. De sunga. Sunga essa e essa. Tá vendo? Então o material é todo cheio de fotografias, de memórias, né? Ele publicou esse livro aqui por volta de 2015. Engraçado, né? Logo depois ele veio a falecer. Ele publicou o livro é de 2015 e ele faleceu em 2015. Entendeu? Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Ah, ainda tem alguma coisinha aqui, ó. Olha só, os encontros que ele teve ao longo da vida com a intelectualidade. Ó, embora eu tivesse mantido um diário no Canadá, interrompi depois de chegar a São Francisco e só retomei quando peguei outra vez a estrada. Mas continuei a escrever longas cartas pormenorizadas aos meus pais e em fevereiro de 61 escrevi contando que vira dois dos meus ídolos, Aldous Huxley e Arthur Koestler, numa conferência na UCSF. Aldous Huxley fez um tremendo discurso sobre educação depois do jantar. Eu nunca o vira antes e fiquei surpreso com a sua altura e palidez cadavérica. Está quase cego agora.
pisca constantemente os olhos parecidos com seixos e aperta os punhos fechados na frente deles. Isso me intrigou, mas agora creio que era para obter algum foco estreito perante a vista. Tem um cabelo comprido, como o de cadáver flutuando nas costas, e uma pele castanho acinzentada cobrindo de modo muito frouxo e solto o contorno ossudo do rosto. Inclinado para frente, numa concentração intensa, em certa medida se assemelhava ao esqueleto em meditação de Vesalius. Mas o seu intelecto maravilhoso continua bom como sempre, servido por uma perspicácia, um calor, uma memória e uma eloquência que deixaram todos assombrados algumas vezes. E por fim, Arthur Koestler, sobre o processo criativo, uma análise maravilhosa, quase inaudível e tão mal apresentada que metade do público foi embora. Koestler, aliás, se parece um pouco com Kaiser, um pouco com todos os professores de hebraico do mundo, e fala igual a eles. Kaiser, nosso professor de hebraico, tinha sido uma presença constante em casa desde a minha infância. Os americanos não ficam com a pele vincada, ao passo que o rosto de judeu lituano de Koestler era ostensivamente vincado, sulcado com rugas profundas de inteligência e angústia, que pareciam quase obscenas naquela assembleia de rostos lisos. Outros encontros fabulosos, né, que ele vai narrar aqui. Deixa eu pegar aqui, mais para frente. Eu separei porque ele encontrou com toda a nata entre os anos 50 e 2000, a nata da intelectualidade norte-americana. Olha aqui, ó. Em fevereiro de 73 eu estava na Inglaterra e fui a Oxford para visitar Winston, que então tinha os seus aposentos na Christ Church. Queria lhe dar as provas de tempo de despertar. Ele pedira e de fato foi a única pessoa além de Colin e da tia Len a ver as provas. Fazia um lindo dia e em vez de tomar um táxi na estação, decidi ir a pé. Cheguei um pouco atrasado e quando vi Winston, ele balançava um relógio e disse: "Você está 17 minutos atrasado." Passamos um bom tempo discutindo um artigo da Scientific American que o empolgara muito. Precocidade e originalidade na descoberta científica, de Gunther Stent. Alden escreveram uma réplica a Stent, fazendo uma contraposição entre a história intelectual da ciência e a da arte. Saiu no número de fevereiro de 73. De volta a Nova York, recebi uma carta dele. Tinha a data de 21 de fevereiro, o meu aniversário, acrescentou. Era breve e muito afetuosa. Caro Oliver, muito obrigado pela sua carta encantadora. Li Tempo de Despertar e considero uma obra-prima. Os meus parabéns de verdade. A minha única sugestão, se você quiser que os leigos leiam como deveriam, é acrescentar um glossário com os termos técnicos que você usa. Winston. Chorei ao receber a carta de Alden. Ali estava um grande escritor que não era dado a palavras fáceis ou lisonjeiras, julgando o meu livro uma obra-prima. Seria, porém, um juízo puramente literário? Tempo de Despertar teria algum valor científico? Eu esperava que sim. Mais tarde, ainda naquela primavera, Winston escreveu outra vez dizendo que o coração andava aprontando um pouco e esperava que eu fosse visitá-lo na casa que dividia com Chester Kallman na Áustria, mas por uma razão ou outra não fui e me arrependo profundamente de não tê-lo visitado naquele verão, pois ele morreu em 29 de setembro. Em 28 de junho de 73, dia do lançamento de Tempo de Despertar, The Listener publicou uma magnífica resenha de Richard Gregory sobre o livro, e no mesmo número publicou também o meu artigo sobre Lúria. Eu fora convidado a resenhar O Homem com o Mundo Estilhaçado e a ampliar a minha resenha, incluindo a obra completa de Lúria. No mês seguinte, fiquei emocionado ao receber uma carta do próprio Lúria. Mais tarde, ele contou que quando era um rapaz de 19 anos, fundaram uma entidade de nome grandiloquente, a Associação Psicanalítica Kazan, e receberam uma carta de Freud, o qual não sabia que estava escrevendo a um adolescente. Lúria ficou entusiasmadíssimo por receber uma carta de Freud, e eu senti um entusiasmo parecido ao receber uma carta de Lúria. Ele me agradecia pelo artigo e tratava em detalhes de todos os pontos que eu levantara, apontando em termos muito corteses, mas inequívocos, que me considerava extremamente equivocado em vários aspectos. Ele vai fazer aqui um adendo, né? Ele vai fazer aqui um adendo que eu não posso deixar de ler. A sua carta então passava para o outro tom e contava uma cena espantosa de seu encontro com Pavlov. O velho Pavlov estava então na casa dos 80 anos, parecendo um Moisés, rasgou ao meio o primeiro livro de Lúria, atirou os fragmentos no chão e gritou:
E você se diz cientista? Luria narrava esse episódio desconcertante com gosto e uma vividez que ressaltavam o cômico e, em igual média, o terrível da coisa. Poucos dias depois recebi outra carta de Luria, acusando o recebimento do exemplar de Tempo de Despertar que Richard lhe enviara. Meu caro Dr. Sachs, recebi o Tempo de Despertar e li de uma só vez, com grande prazer. Sempre tive consciência e certeza que uma boa descrição clínica dos casos desempenha um papel fundamental na medicina, sobretudo na neurologia e na psiquiatria. Infelizmente, a habilidade descritiva, que era tão comum para os grandes neurologistas e psiquiatras do século XIX, agora se perdeu. Talvez devido ao erro básico de supor que os dispositivos mecânicos e elétricos podem substituir o estudo da personalidade. O seu excelente livro mostra que é possível reviver, e com grande sucesso, a importante tradição dos estudos de casos clínicos. Muito obrigado pelo ótimo livro, A.R. Luria. Ele vai dizer aqui o Sachs, né? Eu reverenciava Luria como fundador da neuropsicologia e da ciência romântica. E sua carta me deu uma grande alegria e uma espécie de tranquilidade intelectual que jamais sentiram. Ele vai ter outras passagens, né? Porque ele fala muito do Tempo de Despertar. Ele vai fazer reminiscências óbvias que estão no próprio livro, no Tempo de Despertar, né? Que inclusive eu tenho vídeo. Ele vai falar sobre o caso, vai falar da levodopa, ele vai dar detalhes, né? Alguns detalhes que ele não colocou no livro, obviamente. Esse livro aqui é um livro de memórias, tá? Então ele vai fazer todo o apanhado da vida dele, casos, vai contar casos amorosos. As partes que eu realmente mais gostei foi justamente por incrível que pareça, as partes contando sobre neurologia, sobre casos clínicos, entendeu? Assim, é óbvio que é um livro que é voltado para fazer reminiscências da vida, dos casos, dos amores, né, que ele teve, essas coisas mais particulares, né, que ele vai relatar num livro de memórias, vai contar relacionamentos que ele teve, com quem, etc. Esses tipos de coisa que, no fundo, assim, me pegariam mais como fofoca, entendeu? Ó, essa aqui, ó, pra você ver. Em 58, quando eu estudava medicina, o grande neuropsicólogo soviético A.R. Luria fora a Londres para apresentar uma palestra sobre o desenvolvimento da linguagem em dois gêmeos idênticos. E ele reuniu uma grande capacidade de observação, profundidade teórica e calor humano de uma forma que para mim foi reveladora. Em 66, depois de chegar a Nova York, li 2 livros de Luria, High Cortical Functions in Man, Funções Corticais Superiores do Homem, e Human Brain and Psychological Process, O Cérebro Humano e os Processos Psicológicos. Esse último, que continha descrições minuciosas do histórico de pacientes com lesão no lobo frontal, me encheu de admiração. Em 68, li Mind of Mnemonist, A Mente de um Mnemônico, de Luria. Li as 30 páginas iniciais pensando que era um romance, mas então entendi que na verdade era um relato de caso, o mais profundo e mais detalhado que já lera na vida, um relato de caso com a força dramática e sentimental e a estrutura de um romance. Luria alcançara renome internacional como fundador da neuropsicologia, mas eu acreditava que seus relatos de caso, de rica sensibilidade humana, eram tão importantes quanto seus grandes tratados neuropsicológicos. O empenho de Luria, combinar clássico e romântico, ciência e narrativa, se tornou meu também. E o seu livrinho, como ele dizia, The Mind of Mnemonist, tem apenas 160 páginas em formato pequeno. Transformou o foco e o rumo da minha vida, servindo-me como modelo não só para Tempo de Despertar, mas para tudo mais que vinha escrever. No verão de 69, depois de trabalhar 18 horas por dia com os pós-encefalíticos, fui para Londres esgotado, mas muito animado. Inspirado pelo livrinho de Luria, passei 1 mês e meio na casa dos meus pais, onde escrevi os 9 primeiros relatos no caso do Tempo de Despertar. Quando apresentei aos meus editores na Faber & Faber, disseram que não estavam interessados. Também escrevi um manuscrito de 40 mil palavras sobre tiques e comportamentos pós-encefalíticos e, além disso, planejei um tratado com o título de Funções Subcorticais no Homem, um complemento a High Cortical Functions in Man, de Luria. Também foi rejeitado pela Faber. Entendeu? Ele vai relatando esses acontecimentos na vida dele, vai dar assim os primórdios da escrita, né? O que foi,
porque ele sendo um homem muito tímido, extremamente tímido, uma timidez criminosamente vulgar, né, assim, ele encontrou saída na escrita para desafogar. Assim, por exemplo, vou pegar um exemplo eu leio bastante, então eu me desafogo das muitas leituras falando, fazendo vídeo. Ele se desafogava das leituras e dos estudos e do trabalho escrevendo. Então ele vai relatar que várias vezes no livro que a escrita para ele era algo importante. Ele ia onde ele fosse, ele levava o seu livrinho, ele levava o livrinho e ele levava o seu livrinho, seu caderninho e escrevia. Mantinha diários. Ele disse que manteve um diário por mais de 60 anos, entendeu? Mais de 60 anos, mais de não sei quantos cadernos ele vai relatar aqui. Entendeu? Então tem esse material, ó, olha as fotos, ele tem muitas fotos, ó. Aqui, ó. Ó, foto com os irmãos, aqui. Foto com os irmãos, ó. Ele aqui no documentário Tenta Despertar de 1974, ó. Para quem é fã, para quem gosta do Oliver Sacks, para quem já, por exemplo, como no meu caso, né? Como eu gosto dos textos dele, a coisa mais interessante era justamente procurar o livro de memórias dele e ver sobre a vida dele. Sim, mas correndo do fato da chamada fofoca. Da vida pessoal, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é interessante. Em 64, atendi um rapaz enigmático, Frank C., na clínica neurológica da UCLA. É que eu falei, para mim os casos, como a literatura dele toda tem contando justamente casos, os casos aqui que são bacanas. Ó. Ele tinha repuxões incessantes na cabeça e nos membros que haviam começado aos 19 anos de idade, piorando gradualmente com o tempo. Em data mais recente, o seu corpo inteiro passara a ser sacudido por fortes contrações durante o sono. Ele tentara tranquilizantes, mas nada parecia diminuir os repuxões, e Frank, deprimido, passara a beber muito. Contou que o pai começara a ter os mesmos movimentos com 20 e poucos anos, entrar em depressão, tornara-se alcoólatra e finalmente se suicidar aos 37 anos. Frank agora estava ele também com 37 anos e disse que imaginava muito bem como o pai se sentira. Tinha medo de dar o mesmo passo. Eles estiveram no hospital 6 meses antes e vários diagnósticos foram aventados. Huntington, parkinsonismo, pós-encefalítico, doença de Wilson e outros. Mas nenhum deles pôde ser confirmado. Assim, Frank e sua estranha doença apresentavam um enigma. A certa altura, fitei a cabeça dele pensando, o que se passa ali dentro? Gostaria de ver o seu cérebro. Meia hora depois de Frank ter saído... É um humor negro aqui, né? Meia hora depois de Frank ter saído da clínica, uma enfermeira entrou correndo e disse, Dr. Sacks, o seu paciente acabou de morrer, atropelado por um caminhão. A morte foi instantânea. Putz. Fez-se uma autópsia imediata e 2 horas depois eu estava com o cérebro de Frank nas mãos. Senti-me péssimo, claro. E culpado. Será que o meu desejo de ver o seu cérebro tiver algum papel no seu acidente fatal? Outra dúvida que me perseguia era se ele decidira por fim a situação e entrar de propósito na frente do caminhão. O seu cérebro era de tamanho normal e não mostrava nenhuma grande anormalidade, mas quando examinei algumas lâminas sob o microscópio alguns dias depois, fiquei surpreso ao ver um grande inchaço e tortuosidade dos axônios nervosos, massas esféricas pálidas e pigmentação marrom avermelhada, decorrente de depósitos de ferro na substância negra, no globo pálido e nos núcleos subtalâmicos. Todos eles partes do cérebro que regulam o movimento, e em nenhum outro lugar. Eu nunca havia visto inchaços tão grandes, restritos aos axônios nervosos ou fragmentos soltos de axônios. Não ocorriam na doença de Huntington, nem em nenhuma doença que eu conhecesse, mas tinha visto imagens desses inchaços axonais, fotos ilustrando uma doença muito rara, descrita por 2 patologistas alemães, Hallervorden e Spatz, em 22. Doença que começava na juventude com movimentos anormais, mas então, conforme avançava, provocava sintomas neurológicos generalizados, demência e morte. Hallervorden e Spatz observavam essa doença fatal em 5 irmãs. A autópsia revelou que os seus cérebros continham inchaços axonais e fragmentos soltos de axônio, além de descoloração amarronzada no globo pálido e na substância negra. Assim, parecia que Frank podia ter a doença
Haller-Walden-Spatz e que sua doença trágica nos permitira ver sua base neuronal num estágio muito incipiente. Se eu estivesse certo, tínhamos um caso que exemplificava melhor do que qualquer outro já descrito as alterações iniciais e fundamentais na doença Haller-Walden-Spatz, ainda isenta de todas as características secundárias, vistas em casos mais adiantados. Estava intrigado com a estranheza de uma patologia que parecia afetar apenas os axônios nervosos, deixando intocados os corpos das células nervosas e as camadas de mielina dos axônios. Aí ele vai, né? Ele vai achar esse negócio, né, interessante aqui, ó. Ele vai fazer justamente a junção com outros casos que ele tinha visto. Ó, perguntei-me se haveria algum modelo animal de distrofia axonal e então descobri por acaso que 2 pesquisadores no nosso departamento de neuropatologia estavam trabalhando exatamente nessa questão. Um deles, Stirling Carpenter, estava trabalhando com ratos alimentados com uma dieta deficiente em vitamina E. Esses pobres ratos perdiam o controle das caudas e dos membros traseiros porque a sensação proveniente dessas áreas era bloqueada pela lesão axonal nas partes sensoriais da medula espinhal e os seus núcleos no cérebro. Uma distribuição da lesão axonal totalmente diferente da que se tinha na doença Haller-Walden-Spatz, mas que talvez lançasse alguma luz sobre o mecanismo patogênico envolvido. Aí, outro colega, né, Anthony Verity, estava trabalhando numa síndrome neurológica aguda que podia ser produzida em animais de laboratório, ministrando-lhes um composto tóxico de nitrogênio. Camundongos que receberam o composto desenvolveram uma agitação desenfreada, girando em círculos ou correndo para trás incessantemente, acompanhados por contrações involuntárias, olhos esbugalhados e priapismo. Também tiveram grandes mudanças axonais, mas localizadas no sistema de excitação do cérebro. Às vezes se usava a expressão camundongo valsando para estes roedores ativos, excitados e em atividades incessantes, mas o termo tão decoroso é incapaz de transmitir a tremenda gravidade dessa síndrome. O silêncio habitual do departamento de neuropatologia era pontuado por gritos e guinchos agudos dos camundongos hiperexcitados. Embora os camundongos intoxicados com IDPN fosse muito diferente dos ratos com deficiência de vitamina E, arrastando atrás de si os membros abertos, e muito diferente das condições humanas da doença e da distrofia neuroaxonal infantil, todos pareciam ter uma mesma patologia em comum, uma séria lesão restrita aos axônios das células nervosas. Seria possível concluir que era o mesmo tipo de distrofia axonal, embora em regiões diferentes do sistema nervoso, que gerava síndromes humanas e animais tão diferentes. Quer dizer, esses casos ele vai relatando. Ele é um contador de histórias. E por conta da experiência de vida dele, longa, ele viveu, sei lá, 80 anos. Se não viveu 33, 2013, 80. 82 anos. Ele viveu 82 anos. Então, vamos fechando, né, essa parte do Oliver Sacks, do livro do Sacks, porque eu quero fechar com algo que obviamente não está no livro de memórias dele, né? A morte dele, né? Em 2015, no dia 30 de agosto de 2015, ele veio a falecer, né, com câncer no fígado, né? Quando ele escreveu quando ele estava concluindo esse livro aqui, ele descobriu que ele estava com câncer no fígado. Quando ele publicou, ele foi fazer um exame. Ele estava desde 2009 com já praticamente parcialmente cego, né, do olho. Ele tinha feito exames, aí descobriu que estava com câncer. Assim, logo que fechou, a coincidência mais interessante é exatamente essa. Logo que ele fechou o livro de memórias dele, né, que vai fechar aqui com essa parte aqui, ó. Eu quero fazer a leitura desse finalzinho aqui, que é interessante, né? Ó, dediquei uma parcela enorme da minha atividade escrita às minhas notas clínicas e durante muitos anos, com uma população de 500 pacientes no Beth Abraham, 300 abrigados nos lares das irmãzinhas e milhares de pacientes entrando e saindo do Bronx State Hospital, escrevi bem mais de 1000 notas por ano ao longo de muitas décadas e gostava disso. As minhas anotações eram extensas e detalhadas, e há quem diga que algumas podem ser lidas como romances. De todo modo, sou um narrador, um contador de histórias. Desconfio que o gosto pela narrativa é uma disposição humana, universal,
que acompanha as nossas capacidades de linguagem, de consciência de si e de memória autobiográfica. O ato de escrever, quando dá certo, me dá um prazer, uma alegria, como nada mais na vida. Leva-me para outro lugar, seja qual for o assunto, onde fico totalmente absorto, alheio a distrações, preocupações, inquietações ou mesmo ao passar do tempo. Nesses estados de espírito raros, celestiais, posso escrever ininterruptamente até não conseguir mais enxergar o papel. Só então percebo que anoiteceu e que escrevi o dia inteiro. Ao longo da vida escrevi milhões de palavras, mas o ato de escrever continua tão fresco e tão divertido como na época que comecei há quase 60 anos. Então ele com 82 anos, ele descobriu que ele estava com câncer no fígado. Entendeu? Logo que ele publicou o livro. Ele vai dizer aqui, né? Em fevereiro, Sacks havia revelado seu estado terminal em um artigo publicado na seção de opinião do New York Times. Há um mês pensava que estava bem de saúde, inclusive muito bem, escreveu na época, mas a minha sorte acabou. Umas semanas atrás soube que tem várias metástases no fígado. No texto, contou que havia sido diagnosticado e tratado 9 anos antes de um raro melanoma que o deixou cego de um dos olhos, mas que recentemente tinha se tornado parte do desafortunado 2% dos pacientes nos quais esse tipo de particular de câncer se expande. Vendo? Aí na época, né, tiveram várias notas, etc, tal. Aí ele veio a falecer, aí concluindo a tarefa dele de 60 anos, né, como neurologista, grande neurologista, do cientista neurologista. Então ele nos deixou em 2015, exatamente e deixou esse livro aqui, que é o último da lista, né? Ele deixou exatamente o último de toda uma obra que começou lá por volta dos anos 70 com o Tempo de Despertar, que é o último, foi o primeiro livro dele. Então, beleza, gente, ó, eu não queria deixar de passar, né, deixar de botar esse ponto, né, para poder fechar essa parte do Oliver Sacks, que eu acho que é importante. Então, ele faleceu no dia 30 de agosto de 2015, com 82 anos. Beleza? Quem gosta do Oliver Sacks vai gostar dos seus livros, e inclusive é recomendável pegar esse materialzinho aqui, esse livro aqui, que é o livro de memórias dele, tá? Um pouco choroso, né? Um pouco choroso, a gente não pode deixar de dizer que é um pouco choroso, chora pra caramba, mas uma vida de oportunidades com que ele teve, podia ter chorado menos, né? Mas assim é a vida, o ser humano nunca tá satisfeito com nada. Beleza, gente? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Hoje eu fiz um videozinho falando do Sempre em Movimento, Oliver Sacks, Uma Vida, o livro de memória do grande neurologista Oliver Sacks, 82 anos, falecido em 2015. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau!